Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado, querido, Pai santo, Pai amoroso, Pai fiel, Pai justo, Pai de graça, Pai de perdão, Pai de compaixão, Pai de misericórdia, Pai de entendimento, mas também Pai que não volta atrás. Pai que é a própria justiça. Pai que às vezes é tão irredutível com o pecador que não se arrepende, mas tão flexível com aquele que se quebranta, com aquele que se propõe a abandonar o pecado e os caminhos tortuosos da maldade. Pai santo, Pai cuidador, guardador, supridor, sustentador, aliviador, perdoador, Pai bondoso, Pai grato por mais este dia, grato pela vida, pelas dificuldades, pelas dúvidas, pelas certezas, grato, Senhor, por tudo que tem acontecido no mundo e por tudo que está por vir, por tudo que está por acontecer. Grato por aqueles que nós conhecemos, encontramos. Grato nós somos por aqueles que partiram. Grato nós somos por aqueles que ainda vamos conhecer nesta jornada, neste caminho. Somos gratos por tudo. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de terça-feira. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa comunhão como igreja. Não igreja disso, igreja daquilo. Igreja. A única igreja que existe. A igreja fundada, criada, a igreja mantida, sustentada, porque é o corpo de Cristo. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a conhecermos a Tua santa, boa, agradável e perfeita vontade, porque só conhecemos a Tua vontade através da Tua palavra. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã. Por mim, pelos meus e pelos irmãos e irmãs, no nome para quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Tu és o Senhor, Cristo Jesus. Amém.
Irmãos amados, irmãs queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês hoje. Vocês não sabem a alegria que eu sinto quando eu clico aqui para começar a transmitir ao vivo pelo Facebook. Eu começo a ver pipocar os irmãos e irmãs, né? Os nomes vão aparecendo aqui e eu fico numa alegria porque eu vou reconhecendo e vou falar. Às vezes eu não conheço a maioria de vocês, eu os conheço pelo nome e eu vou falando, oh, tal pessoa entrou, que bom, tal pessoa vai, olha, o irmão vai cultuar a Deus com a gente. Oh, a irmã e acabou de entrar, que beleza. Eu vou ficando alegre, sabe? Porque uma alegria, né, de saber que as pessoas estão com a gente, estão acompanhando o culto, estão cultuando junto com a gente. É sempre saudável esse tipo de coisa. E quando eu não vejo, eu sei que os irmãos e irmãs têm, às vezes, coisas para fazer, não pode estar com a gente nesse horário, ou não quer. Né? Vocês pensam que é todo dia que eu tenho ânimo para estar aqui? Não é não. Tem dia que eu estou num desânimo que vocês não fazem ideia. Né? Mas eu tenho o compromisso de estar aqui. As pessoas que acompanham não têm esse compromisso, mas eu tenho. Então eu tenho que estar aqui. Às vezes num desânimo, vocês não olham. Mas quando vocês vão aparecendo aí, né? Apareceu o irmão, olha irmão, oh, que bom. A gente vai se revigorando, sabe? Tem certas coisas que a gente não sabe definir muito na vida. Tem certas coisas que existem as palavras que definem, né? Mas é difícil explicar. Não tem coisas, né? O Walter, por exemplo. O Walter é um que está praticamente todos os dias com a gente aqui. Tem coisas que a gente só consegue explicar com exemplo. Não sei se com vocês é assim. Tem coisas que eu não consigo explicar. Aí eu dou um exemplo para explicar. Né? E eu acho que comunhão, eu sei o que quer dizer a palavra, tudo, eu sei tudo isso. Mas explicar comunhão, eu acho que é mais ou menos isso, né? Também mais ou menos isso. A gente está livre disso que o Walter está escrevendo aí, por exemplo. Né? E se alguém se sente curado ou se alguém está curado, é porque Jesus curou. É Ele que cura. Ou Ele te deu meios para você se curar, se reabilitar. Eu acho que comunhão é isso. Comunhão é a gente se sentir bem com as outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente está. Ou de repente você não está bem e essas pessoas fazem com que você passe a se sentir bem. Porque o ser humano, ele é um ser social, né? O ser humano não vive sozinho. Não consegue. Pode viver aí um tempo, sei lá. Mas o ser humano precisa sempre de outras pessoas ao lado. O ser humano precisa de carinho,
O ser humano gosta de ser bem tratado. Eu sei que tem gente que se alegra ao ser tratado rispidamente, isso eu sei. Tem gente que quando a gente trata bem, a pessoa acha que você é bobo, né? Eu conheço algumas pessoas assim. Ah, é bobinho, né? Porque você trata bem, porque você fala por favor, com licença, ou obrigado. Não pode deixar que eu faço, não precisa fazer não, pode deixar, vai. Aí a pessoa acha que você é bobo. Mas de uma maneira geral, as pessoas gostam de ser bem tratadas. E eu gosto. E procuro, às vezes eu erro, falho, mas eu procuro tratar todo mundo bem. Todo mundo bem. E sou tratado bem também. De uma maneira muito geral, eu sou tratado muito bem. Então, hoje eu quero especialmente agradecer a vocês todos que nos dão a alegria e o prazer de ver aqui esses nomes aparecendo aí, sabe? Porque às vezes a gente está tão baleado, tão arrebentado, em tantas coisas, né? Agora de manhã alguém me disse assim, você viu lá o Biden, que é o presidente lá dos Estados Unidos, né? Ele xingou um repórter lá, achou que o microfone estava fechado e ele chamou o repórter de son of bitch, né? Eu falei, pois é, as pessoas acham que porque ele é o Biden, ele não fala essas coisas, né? Só que o microfone estava aberto, né? Todo mundo ouviu. É assim, gente, a vida é assim, todo mundo é igual. Uns são iguais de uma maneira mais sofisticada. Outros são iguais de uma maneira mais simples, mas todo mundo é igual. Todo mundo faz as mesmas coisas. Fala, se não fala, pensa. Eu prefiro o que fala. Isso é uma questão de preferência. Né? Olha, hoje eu quero trazer uma pergunta para vocês, irmãos e irmãs. A pergunta é a seguinte. Vocês sabem que a Bíblia... Vamos abrir a Bíblia aí para a gente conversar um pouco, porque hoje eu quero saber a opinião de vocês a respeito de um assunto. Porque a partir disso, né, a gente vai poder ou não se aprofundar em outras coisas no decorrer da semana, no decorrer desse ano aqui. Depende de como vocês vão reagir. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Se tiver com a Bíblia aí, vamos ler junto. Mas eu sei que tem gente que não pode ler, porque está trabalhando, sei lá. Aí você ouve, eu vou ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Observa aí que Espírito na sua Bíblia aí está com letra maiúscula. Então não está falando do meu nem do seu Espírito. Está se referindo ao Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habite em vós, não, vamos colocar a entonação correta. Se de fato o Espírito de Deus habite em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então aqui está dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Cristo mora, né? Porque diz aqui, habita. Habita. Habitar é morar. É como se nós fôssemos a própria casa do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. Não se esqueça que Deus é Cristo, Jesus Cristo, e Cristo é Deus. Né? Quando a gente fala em Jesus, nós precisamos entender que Jesus veio como homem, mas sempre foi Deus. Muitas vezes na Bíblia, as narrativas aparecem como o homem falando: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Palavras de Cristo na cruz do Calvário. Ele está dizendo que o homem Jesus está dizendo que ele está entregando nas mãos, o homem entregando nas mãos do Criador o seu espírito, porque estava morrendo. É o homem falando. Tudo está consumado. A palavra consumada, no grego, ela quer dizer a dívida está paga. Isso quer dizer consumado. A dívida foi paga. A duplicata está saldada. Pode rasgar lá na duplicata o lugar da assinatura, porque foi paga. Consumado quer dizer isso. A dívida foi paga. É Deus falando. Né? Então, esta passagem está dizendo que nós, cada um de nós, e isso só Deus pode fazer mesmo, é estar ao mesmo tempo em cada um de nós através do seu Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, quando fala do Espírito Santo, está falando do próprio Deus. Porque Deus é Espírito. Espírito não tem cor, não tem altura, não tem peso, não tem aparência. É Espírito. Então, o que mora em nós é o próprio Deus. Está dando para entender? É um negócio, às vezes, meio difícil de entender. Todas as vezes, às vezes, algumas pessoas perguntam assim: é errado ou é pecado, né? As pessoas sempre perguntam usando esse termo pecado. E não tem problema. É pecado eu ter na minha casa um quadro, a Santa Ceia? Eu recebi ontem, aliás, uma pergunta dessa. Que pena, eu deveria ter me lembrado disso, que eu iria trazer uma foto aqui para vocês verem. Né? Mas eu vou ver se eu coloco no Facebook. O que você precisa? Essa foto, que eu vou ver se eu coloco aí no Face, é uma foto minha. Eu devia ter uns 25 anos, talvez, 26, né? E depois eu ponho lá e falo. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, que não existe um quadro ou uma foto, óbvio, de Cristo, de Jesus. Tudo que se vê
Tudo que se existe são representações. Então, aquilo que você tem no seu quadro, isso aqui, não é Jesus. É isso que Deus quer que a gente entenda quando Ele abomina a idolatria, por exemplo, os ídolos. Porque isso tudo é criação de artistas. Então, quando você tem algo desse tipo, você não tem a realidade. Não tem gente que passa, por exemplo, em frente a uma estátua e faz sinal da cruz. Não tem? Você já viu isso? Eu já fiz. Ou coloca a mão lá no pé da estátua e se benze. Aquela estátua, às vezes, nem perto do que foi o verdadeiro, sei lá que nome daquilo, né? É um artista que fez aquilo. Então, o Senhor quer que a gente entenda isso. Que Ele é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores, os verdadeiros, quando ele fala os verdadeiros, o que ele está dizendo? Que existem os falsos. A gente não pode pegar isso e só colocar de lado. Quando ele diz, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, ele está dizendo, olha, tem adoradores que são falsos. Então, quando diz aqui que o Espírito de Deus, ele habita em nós, está dizendo que cada verdadeiro, não é todo mundo, que cada verdadeiro adorador, que cada verdadeiro cristão é habitação, é casa do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não possa. Entenda isso, por favor. A gente não pode. É difícil falar isso, porque eu não estou dizendo que você vai sair na rua, ó, céu, não sei o quê. Não, eu acho que não, a gente não faz isso. Não é? Mas não quer dizer que num momento você não exploda, você não fale ou você não pense, né? Ah, não, pastor, eu não falo. Eu quando eu vou xingar, eu pego e falo assim, abençoar. Não, é mentira, porque um sujeito que faz uma coisa errada, coloca em risco a vida do outro, ele não é abençoado. Você está só trocando. Na verdade, você está querendo dizer outra coisa. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se o sujeito te deu uma fechada, você subiu na calçada, quase que matou você e sua família, ele é abençoado. Não. Ele é quase um assassino, então ele não é abençoado. Não, pastor, mas é para eu não xingar. Não é isso que afasta o Espírito Santo da vida das pessoas. Então a minha pergunta hoje é essa. E eu não sou liberal, não é nada disso, não. É que a gente não pode ser mais realista do que o rei. Nós somos morada do Espírito Santo. A minha pergunta é: o Espírito Santo pode abandonar, se afastar, deixar de morar numa pessoa? Esta é a minha pergunta. O crente pode perder o Espírito Santo? Estou jogando a pergunta aí para vocês. Fundamentado
em Romanos, capítulo 8, versículo 9. E eu quero puxar uma outra passagem aqui. Você pensa aí, se quiser escrever a respeito, pode escrever. Vamos abrir em Coríntios 3,16. Coríntios 3,16. Olha só o que está dizendo. Não sabeis que vós sois de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, vou deixar a pergunta a vocês. Pode o Espírito Santo abandonar alguém? Vamos ler outra passagem que fala do mesmo assunto. É Coríntios 6, 19. Lê aqui. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que estais em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ninguém se manifestou ainda. Não é possível que ninguém tenha uma opinião a respeito. As pessoas ficam com receio de falar. Eu vou falar que pode, aí ele vai falar que não pode. Eu vou falar que não pode, aí ele vai falar que pode. Gente, o único jeito da gente aprender é errar. Vocês acham que eu nunca falei alguma bobagem? E a pessoa falou, não é assim. É o único jeito de aprender. É errar. Outro dia estava a Laura aqui em casa e ela está agora aprendendo a escrever. Então ela escreveu lá, o que ela escreveu? Que era com... Tá certo, Jair, eu concordo com você aí. Concordo. Tá certo. Isabel escreveu, não pode. O Altino escreveu, eu acredito que não. Certo? Então a Laura escreveu alguma coisa que era LH, né? LH. Ela não colocou com LH. Aí ela foi corrigida, ela ficou brava, porque eu não sei, não, mas o único jeito de se aprender é errar. Você erra, alguém vem e te ensina e da outra vez você vai escrever certo. Então às vezes as pessoas ficam com medo de errar, parecendo criança. Eu acho que ele se afasta. É uma boa opinião. Ele pode se afastar. Deixa eu esclarecer aqui. Todo mundo que escreveu na linha de pensamento, uma vez salvo, sempre salvo, está certo. É a minha linha de pensamento. Se você é salvo, você é salvo. Ninguém perde a salvação. É a minha linha de pensamento. Você pode falar, não, pastor, perde. Mas deixa eu só terminar para você entender a minha linha. Agora, quem escreveu, eu acho que ele pode se afastar, também não está errado. Porque a Bíblia diz que ele pode se afastar. Então a Bíblia não está dizendo que a minha linha de pensamento é errada. Ela está dizendo o seguinte, quando o Espírito de Deus se afasta de alguém, quando a pessoa não é salva. E quando a pessoa não é salva, ela é que nem gangorra.
está assim, outra hora está assim. Quando está tudo bem, o sujeito, tudo bem. Quando tem um probleminha que deu errado, pronto, porque Deus, porque isso, porque... É quando a pessoa abandona a fé. Na verdade, ninguém abandona a fé. É uma maneira da Bíblia colocar isso. Para que a gente venha discutir e entender esse assunto. A pessoa que abandona a fé é aquela que nunca teve fé. A pessoa que deixa de ouvir a voz do Espírito Santo é porque, na verdade, sempre deu mais atenção às outras coisas do que ao Espírito de Deus. Você vai encontrar isso. Que a pessoa que deixa de ouvir o Espírito Santo se afasta dela. Mas a Bíblia está dizendo que esta pessoa, ela nunca ouviu mesmo o Espírito Santo. Quando os corações ficam... Então, olha, por exemplo, se você abrir Romanos 8, do 7 ao 19, você vai ler o seguinte lá. Vamos ver se eu consigo me fazer entender. Quando as pessoas ficam com o coração endurecido, sem possibilidade de arrependimento. Não é isso que vai dizer? Leia aí, por favor. Romanos capítulo 8, versículos do 7 ao 19. O contexto, né, no frigir dos ovos, vai estar falando o quê? Que a pessoa fica com o coração tão duro, com a mente tão queimada, cauterizada, que ela já não se arrepende mais. É possível um crente ser assim? Um salvo estar nessa posição? São pessoas que não são os verdadeiros adoradores de Deus. Por que este ponto de vista é defendido? Porque não é por qualquer pecado que você cometa que o Espírito Santo fala, eu não quero mais ficar nesse faz de conta de cristão, não. Não é assim. Isso, Beth. Exatamente, irmã. Exatamente. A irmã escreve assim, se você se arrependeu verdadeiramente e reconheceu que é um pecador, é óbvio, buscou o perdão de Jesus e que Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o próprio Deus. Aqui, ó, sem arrependimento, o irmão, escrevendo aqui, o irmão Edgar, eu às vezes me enrosco para falar o nome dele, porque ele é Edgar, né? Para mim, sempre vai ser o Edgar, né? Mas aqui no Facebook ele coloca o sobrenome dele e a atividade esportiva dele, né? Então, às vezes eu me embanando aqui. Ele escreve, sem arrependimento dos pecados não há salvação. Claro! Você só é verdadeiramente salvo quando você pega a sua vida e diz, Senhor, minha vida é um caco, cheio de pecado, eu preciso que o Senhor me perdoe. E eu sei que com o Espírito Santo na minha vida eu posso não pecar. Ora, quem faz isso quer dizer que não vai pecar mais? Não, vai pecar. Mas vai se tocar rapidamente que pecou, vai buscar o perdão. Então o Espírito Santo de Deus, ele não abandona aquele que comete um pecado. Porque a presença dele naquele... não é ele que nos convence do pecado. Olha só. Eu digo que a Bíblia é uma coxa de retalho que a gente vai costurando o retalhinho no outro e vai formando. A gente não pode se esquecer daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente vai ler. É ele que nos convence do pecado. Se ele não está em nós nunca vamos ser convencidos do pecado, da justiça, do juízo. E é esse convencimento da presença do Espírito Santo em nós
que nos leva ao arrependimento. Agora, aquele que não ouve a voz do Espírito Santo é porque nunca foi templo do Espírito Santo. Ninguém está falando de um período que a pessoa está passando de problema, de não sei o quê, de pressão, de perda. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de rebeldia. Porque se a gente se posicionar como rebelde, é porque nós nunca fomos membros do corpo de Cristo. É o que acontece. Porque onde mora o Espírito Santo de Deus, mora. Ele não está de passagem, né? Eu critico algumas denominações que fazem a quarta-feira da descida do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Não é que o Espírito Santo vai descer? O Espírito Santo desceu lá, na festa de Pentecostes. Lá. Já foi entregue, ele mora em nós. Então a gente precisa entender algumas passagens bíblicas. Por exemplo, vamos entender que as pessoas leem e não querem entender. Não estou falando vocês. Estou falando as falsas igrejas, os falsos mestres. Se você abrir Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, abre aí para a gente encerrar. Porque agora eu sei que eu posso ir avante. E eu vou, né? Hebreus 10, 26 e 27. A Bíblia carece de entendimento. Olha o que está escrito. Hebreus 10, 26 e 27. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar aos adversários. O que está dizendo aqui? O que está dizendo esta passagem? Está falando que se você pecar, depois de você ter conhecido Cristo, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta, está falando para quem esta carta? Para os hebreus, os judeus, que seguiam a lei. O que a lei falava? Pecou? Vai lá, dependendo do pecado, você mata uma rolinha. Bom, se o pecado for pecadão, você mata um cabrito, uma ovelha. Você não, o sacerdote, né, sacrifica pelo pecado. E o autor está dizendo que, olha, não adianta mais fazer isso. Já não resta mais sacrifícios pelo pecado. É isto que ele está dizendo. Não está dizendo que se você pecar, depois de ter recebido a verdade, você já não tem mais jeito na vida. Não, está dizendo que não adianta fazer mais sacrifício. Porque o que vai ficar naquele que conheceu a verdade é um pensamento. Oh, se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar aos adversários da verdade. Então o Espírito Santo, na verdade, ele não abandona quando você peca. Por ele ser o Espírito Santo, ele sabe do seu arrependimento. E se você não se arrepender, ele já nem mora em você, ele nem morou em você. Tá bom? Tá claro isso? Não sei se ficou claro. Hebreus 10, 26, 27
é a passagem que você pode comparar com Juízes, lá do Velho Testamento, 16, 20. Né? E você pode comparar também isso tudo que eu acabei de falar com o Salmo 51, 11. O rei Davi, um minutinho, 2 a mais só. O rei Davi, depois de ter cometido o adultério e de ter sido coautor do homicídio, né? Ele clama até Deus dizendo assim: não me lance. Olha o arrependimento. Olha, coisas horríveis que ele fez. Ele matou o marido da mulher com quem ele se relacionava, para poder se relacionar com ela. Ele disse para Deus: todos esses pecados, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Você vê que o Espírito Santo estava ali, Davi, por causa disso que ele se arrependeu. Tá certo? Senão também ninguém mais aguenta me ouvir. Vamos encerrar por aqui e a gente vai seguindo neste assunto, que eu creio que dá exatamente, irmã Marília, é ele que nos convence. Eu creio que nos dá paz, né? Segue a vida de maneira mais leve, porque o jugo do Senhor é leve. Oh Deus querido e Pai Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor, por tudo isso que a gente pôde falar, né? Tudo isso que a gente pôde crescer juntos aqui. Fico feliz, né? Porque a gente pode avançar, a gente pode ir mergulhando mais fundo nesse lago da verdade. E nós vamos mergulhar. Nós vamos. Eu te louvo, te agradeço por este culto que a gente pôde realizar ao Senhor hoje, que tenha sido de agrado do Senhor, que o Senhor tenha se agradado conosco. Continua com a gente, livra-nos da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.